Oiê, meu nome é Brenda Ferreira Ribeiro, eu sou aluna do terceiro ano 4 da Escola Estadual Messias Pedreiro e hoje eu vim contar um pouco mais sobre este livro do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Contos de Aprendiz. Esse livro ele é composto por 16 contos, mas hoje, em especial, eu vou falar sobre o primeiro conto do livro, que se chama A Salvação da Alma. Esse conto gira em torno de uma família que é composta por 5 irmãos. Quem narra a história é o irmão caçula e ele começa falando sobre como é cada um dos irmãos, qual que é a função ali, o que eles fazem ao decorrer do dia e tudo mais. Então, acaba que dá a entender que cada um dos irmãos tem uma função ali dentro da família, do âmbito familiar. Na abertura, ele já começa falando do irmão mais velho, o Miguel. Ele fala que como eles moram numa cidade do interior, o Miguel ele tem que se deslocar até a vila para poder fazer ali o seu colégio, terminar seus estudos e tudo mais. E que os outros irmãos acabam sentindo muita falta do Miguel, porque ele vai e eles ficam lá na casinha deles, continuando a vida normal, só que sentindo muita falta do irmão. O Miguel, ele acaba tendo a função meio que de protetor dos irmãos, porque sempre que eles se metem em uma briga ou fazem alguma coisa de errado, ele tá ali para defender os irmãos dele. E os irmãos, assim, admiram muito ele, acham ele o máximo, porque em todas as brigas, o Miguel, ele se desenvolve muito bem na fala, ele fala palavrões, assim, que, segundo o irmão caçula, eles nunca tinham ouvido falar e até anotavam depois para usarem nas brigas, né, mais adiante, quando o Miguel não estivesse lá para defendê-los. Então, ele diz que em tudo que eles vão fazer, acaba que eles lembram do Miguel e sentem aquela saudade dele e tudo mais. Ele menciona falando, por exemplo, o Fazão escapou. Se o Miguel tivesse aqui, não teria acontecido. Se o Miguel tivesse aqui, ele ia defender a gente. Então, dá a entender isso, que ele tem a função ali meio que de protetor. Já o Tito, que é o segundo irmão, ele é o mais maldoso, digamos assim, com o irmão caçula, porque ele bate bastante, os dois brigam bastante, se batem, enfim, xingam um ao outro. E aí, por mais que o Tito seja só um ano mais velho que o caçula, acaba que o caçula vê ele como mais forte, como mais desenvolvido do que ele. Enfim, acaba que ele apanha sempre do Tito. E tem também um outro irmão que não é mencionado, não vejo ele no livro, não vejo nenhuma menção dele no livro. E tem a Esther, que é a única menina do grupo ali, do bando, digamos assim. A Esther, ela meio que tem a função de provedora, por quê? Porque todos recebem uma mesada, mas a Esther recebe uma quantia maior por ser, digamos, a queridinha do papai ali, a menininha dos olhos do papai, consegue persuadir o pai deles a darem mais dinheiro para ela. Então acaba que eles, na malandragem, né, pegam ali, às vezes, coisas da rua, às vezes coisas da própria casa, e vendem por um valor muito alto, ou às vezes um valor que não valia aquilo tudo, mas eles vendem porque a Esther é ingênua e ela acaba acreditando neles, tadinha. Tanto que na história menciona que um dia eles pegaram uma caixinha de sabonete e que na vila valia 200 contos de réis, mas eles venderam para Esther por 500, certo? Então, assim, tem ali as malandragens deles. Bom, agora a história em si se passa quando os rapazes, né? Não os dois, mas os rapazes estavam voltando do colégio, da escola, e aí chega a Esther toda empolgada,
falando que chegaram novos padres na igreja, que eram padres missionários, e que eles iam fazer uma missa e que todo mundo da família ia. Pois bem, a Esther, ela realmente gostava, ela realmente era religiosa, mas os irmãos nem tanto, né? Eles não gostavam ali de estar indo. Preferiam, às vezes, estar jogando futebol, fazendo alguma outra coisa que seria, digamos, mais interessante para eles. Mas eles foram porque a mãe obriga eles a irem de qualquer forma. Então, eles foram. Chegando lá, eles ouviram a pregação dos padres e acaba a missa, né? Antes de acabar a missa, quem estava realmente prestando atenção era a Esther, porque ela gostava de ir à igreja, e o Tito. Os outros irmãos não estavam prestando muita atenção, estavam dispersos e tudo mais. E aí chega ali a confissão, né? Após a missa, vão lá confessar pro padre que não sei o quê. E aí o irmão caçula pensa o seguinte: eu vou colocar a Esther aqui na minha frente, que vai dar mais tempo de eu pensar no que eu vou falar ali pro padre, né? Uma desculpinha assim de leve, o que eu vou estar contando, o que eu não vou estar contando. Só que aí acaba que no final dá zebra, dá errado. No final acaba que eles dividem em duas filas, uma fila para meninas e uma fila para meninos. Então, de toda forma, ele foi. De qualquer jeito ele iria, né, gente? Não tinha muito o que fazer ali naquela situação. E ele foi, contou lá, confessou os seus pecados pro padre, e o padre falou para ele que era para ele rezar tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias e tentar cometer menos o pecado da inveja, da luxúria, dentre outros pecados. Todos os irmãos acabam de confessar, etc. E aí ele pensa que a Esther, ela cometeu menos pecados, porque a Esther ficou somente com 3 Ave Marias. A Esther é a santinha, assim, da história, né? Um amor de pessoa, a Esther. E aí, eles estão voltando para casa após o ocorrido da missa, das confissões, eles voltam para casa, né? E nesse retorno para casa, estão todos em silêncio, todos muito reflexivos, até que o Tito chega no irmão caçula e fala: olha, amanhã é feriado, coisa e tal, você quer fazer alguma coisa, jogar bola, eu te levo para fazer alguma coisa. E aí o irmão caçula fala: ah, pode ser, não sei, vamos ver. E aí o silêncio paira no ar novamente, né? Aí o Tito volta a puxar assunto e fala: olha, eu tô cansado dessa vida, eu não quero mais saber, não tá legal do jeito que tá, e coisa e tal. Aí o caçula vira e fala assim: eu também não tô gostando mais desse jeito que tá, também tô cansado. E aí é nesse momento que o Tito, ele pede desculpas pela forma que ele trata o irmão caçula. Ele vira para ele e pede desculpas, coisa e tal, que ele vai melhorar. E é isso aí, blá blá blá. E o irmão caçula, ele não acredita muito, ele fica meio descrente, fala assim: ah, Tito, você fala desse jeito, mas amanhã você já tá me batendo de novo, você já tá me xingando de novo, já tá me escorraçando de novo, coisa e tal. E o Tito fala: não, eu juro por Deus que eu não vou mais fazer isso, que eu vou ser uma pessoa melhor, que eu vou ser um irmão melhor para você. E o irmão caçula olha assim e fala com desdém: ah, não juro por Deus não, né? Ele fala assim: não juro por Deus não, nem com desdém, na verdade, né? Ele fala: não juro por Deus não, que é pecado, que você tá falando isso, jurar por Deus, você vai cometer um pecado aí. E o Tito tenta de todas as formas provar pro irmão que ele realmente está arrependido. Então ele pega e fala: você quer me humilhar? Joga terra na minha cara, faz o que você quiser. Eu não vou fazer nada, eu juro, não vou te bater. Você pode me dar um soco, você quer descontar os tapas e o soco que eu te dava? Pode descontar. E o caçula olha assim pra ele, descrente, fala assim: ah, não quero. Tá bom, eu acredito em você, tá tudo certo, pode ficar tranquilo. Não, mas eu tenho que provar que não sei o que não sei o que lá. E acaba que o Tito, ele induz o irmão caçula a ter que tratar ele mal de alguma forma. Então, a ideia que ele teve foi
de fazer o Tito de burro, né? Então, o Tito pega, coloca ele ali nas costas e eles seguem o caminho de volta para casa. E aí o irmão caçula usa e abusa, né? Faz tudo que quer. Fala, já que você é um burro, come capim, faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Foi até que ele, o irmão caçula, pisou no calo do Tito ali de alguma forma. E o Tito vai, derruba ele no chão e volta a bater nele de novo. O que a gente pode tirar de moral de história, né? O que a gente pode tirar de lição dessa história? É que apesar de tudo, né, apesar das brigas, apesar das desavenças, a gente sempre vai amar os nossos irmãos, os nossos parentes, sejam quem for. Às vezes um primo que você considera irmão, você vai amar ele independente, que é uma coisa momentânea, uma coisa, digamos, que é necessária, porque somos pessoas diferentes, temos temperamentos diferentes, maneiras de ver certas situações diferentes, e acaba que a gente briga mesmo, rolam umas pancadarias, mas depois de 5 minutos, 5 segundos, a gente já tá conversando de novo, porque o irmão, uma pessoa, um primo que você considera irmão, é uma pessoa muito especial e querida pra gente. E a segunda lição é que, na maioria das vezes, a gente tem a mania de ficar se desculpando muito por tudo e se humilhando perante a pessoa, como se isso fosse adiantar de alguma forma como pedido de desculpa, certo? Fosse adiantar de alguma forma. Pra gente, o pedido de desculpa não basta, a gente tem que se humilhar ali, se quebrar todo pra ver se a pessoa acredita. A gente tem que provar pra pessoa de alguma forma que estamos mudados. E isso acaba não sendo saudável. Então, às vezes, somente um pedido de desculpa basta, certo? Às vezes, só um pedido de desculpa e você tá mostrando aos poucos para aquela pessoa que você realmente mudou, já é o suficiente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa história, que eu achei muito engraçada e com uma lição muito valiosa, nessas duas lições muito valiosas.